Nota de esclarecimento. Quando eu me utilizo do termo idiota nesses vídeos, eu tenho a intenção de expressar a ideia fundamental, né, do termo, né? Ou seja, aquilo que ele significa efetivamente. Tá? Idiota é um termo que vem do grego idios, que significa, né, aquele que só olha a si mesmo. Tá? Aquele que só olha para si, né? No popular, aquele que só olha para o próprio umbigo. Tá? Esclarecido isso, sigamos com a instalação da cultura ocidental. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. Já foram citados aqui alguns processos muito marcantes desse processo de codificação, tá? Desse movimento, melhor dizendo, de codificação da cultura ocidental. Mas eu queria dar uma recapitulada para a gente entender que esse processo ele meio que começa até antes, tá? De Constantino, etc. Na própria figura, né, de Jesus, né, quando esse efetivamente insere elementos, tá, da cultura grega, tá, ele coloca elementos da cultura grega, a própria cultura, ele já começa esse movimento de cultura ocidental, ou daquilo que seria a cultura ocidental. Tá? Num segundo momento, tá? Você tem efetivamente, né, Constantino, que assume, tá, como braço religioso do Império Romano, né, os cristãos, tá? Apesar de já haver, né, hoje, né, historiadores de hoje falam de um catolicismo apostólico, né, anterior ao catolicismo apostólico romano, eu vou assumir, né, que Constantino ele pega os cristãos. Tá? Vamos deixar esse termo católico apostólico romano ou católico apostólico, né, para esse momento, né, onde Constantino pega lá o cristianismo como braço religioso do Império. Tá? O movimento, eu acredito, né, que de maior significância, né, após esse movimento de Constantino foi a ideia do protestantismo, né? Martim Lutero. Esse indivíduo ele cria a intenção foi boa, tá? Ele só não pensou nas consequências. Ele olhou muito, ele olhou essa coisa de forma muito rasa, tá? Essa enxurrada, né, de igrejas protestantes, né, ditas evangélicas e várias outras denominações, tá? Isso acontece a partir desse movimento, tá, do protestante. Salvo, tá, essa igreja que se tem como, que se denomina Testemunhos de Jeová. Esse grupo parece aí, me parece, né, pelo que eu já observei, pelo que eu já estudei disso, os remanescentes, os cristãos de fato, tá? Isso que Constantino pegou como o braço
religioso do Império, né? Me parece. Tá? Ato seguido, a gente tem aí a história de uma czarina, né? Uma senhora, né? Membro da realeza russa, que não teria gostado muito da história do processo de encarnação, de reencarnação, sendo mais preciso do processo de involução, tá? Mas não vou entrar nesse mérito não, vamos parar aqui na reencarnação. Essa senhora não admitiria, né, uma reencarnação onde ela voltasse reencarnada em nada menos do que a realeza, tá? Então ela meio que manda, né, o pessoal esquecer isso, tira isso daí, isso não funciona, né? É como se a vontade dela influísse nesse processo. E aí a gente já vê, né, aonde essa história de negar, né, o processo reencarnatório, né, tem seu cume, né? Porque essa ideia, né, ela já vem sendo falada, ela já vem sendo batida, né, do primeiro concílio, né, onde Constantino puxa o cristão como o braço religioso, mas ela culmina aí, tá? Eu penso que a partir daí a história meio que engrenou de fato verdade, né? Apesar da negação, né, do próprio cristão, né, a reencarnação e substituir isso por ressurreição, tá? Eu já tentei buscar a origem desse termo, né? Eu vou até fazer isso de novo, buscar a origem desse termo, né, da ressurreição, para ver o que tem de diferente nisso, né? A pesquisa que eu fiz anterior não mostrou nada de diferente, eu vou aprofundar nisso, né? O cristão já tem essa ideia, mas é nessa czarina, ou nessa autoridade russa, esse negócio toma forma. Em seguida, né, aí já tem um movimento filosófico, vamos chamar assim, né, onde um filósofo de nome Kant, ele diz que tudo é relativo. E ele escreve um livro para dizer que tudo é relativo, né? E é interessante isso, né? Porque ele relativiza tudo, tá? Tudo é relativo, tá? Mas escreve um livro para dizer isso, né? Ou seja, o livro dele não é relativo, tá? Só o que ele diz é tudo relativo, tá? Esse processo de relativização, ele acaba pegando aí, tá? Ele acaba encontrando, né, ou inaugurando, né, ou tornando tangível a ideia de modernidade, né? Modernidade, né, se opondo à antiguidade, tá? Tem até um termo que eu faço questão de esclarecer, tá, a respeito disso, a respeito desse assunto, que a partir desse momento ele começa a ser entendido de maneira enviesada, tá? Que é o primitivo. Tá? Primitivo, as pessoas entendem hoje como ultrapassado, etc. Tá? Primitivo, a raiz de primitivo é primeiro, tá? Aquilo que é primeiro. Quando você aprofunda, tá, na ideia do primitivo, você encontra as questões herméticas, aquilo que não muda. Passe o tempo que for, aquela história não muda, né? Infraestrutura, aquilo é base. Tá? Então esse processo de relativação inaugurado por esse filósofo, ele cria um problema no mundo, né? Ele cria um problema no mundo porque vou me valer, tá, do exemplo hebreu, tá? Dos mandamentos deles lá. Eu vou parar nos 10 mandamentos, tá? Não vou nem mencionar os 2 primeiros, tá? Onde você tem a ideia de não roubar, tá? Hoje você tem aí pessoas dizendo, né, que roubar até certo número de coisas é legal, né? Até determinado valor é legal, ou seja, que se dane você que trabalhou, comprou, né? A lei está dizendo que roubar é legal. Esse processo de relativação chega aí, né?
chega nesse absurdo. Isso é um absurdo, tá? Mas chega aí, só para você ter uma ideia, né, do que é essa ideia de modernidade, né, querendo se opor, né, ou sobrepujar aquilo que é primitivo, aquilo que é antigo. Tá? Um exemplo interno, né, desse processo de relativação, no que nos toca, né, é nosso. Tá? Você observa nessa história de candomblé vegano. Né? É até uma fala, uma dica que eu peguei, né, assistindo uma live do meu amigo Jorge Ora, tá? Cientista social, antropólogo, tá? Candomblecista, tá? Onde ele faz uma crítica a essa história do candomblé vegano, onde a essência do candomblé vegano, né, é a ideia da extinção, né, do sacrifício animal. Tá? E ele faz ele traz à tona uma ideia bem lógica, né? Total e completo sentido. Ele fala que, olha, o candomblé vegano, né, acaba por eliminar, tá, Ogum, né, Ogum enquanto Olodé, né, ou seja, o chefe dos caçadores, tá, e acaba com o papel dos caçadores. Não precisa, o candomblé vegano não precisa de caçador, né? Porque se não tem o sacrifício animal, não existe, né, o contexto animal nesse negócio chamado candomblé vegano, né, que é uma aculturação clara e das bravas, tá? Tira, acabou, né? Ogum, Oxóssi, entre outros tantos, tá, foram eliminados. E aqui vem a cereja do bolo desse processo. Um membro, né, um rei francês, estipula, tá? Ele declara, né, a França nesse momento, tá, é a potência mundial, tá? Então ele declara que as 4 áreas do conhecimento, os 4 pilares do conhecimento precisam ser separados, tá? A gente já entendeu aqui, né, que a filosofia, né, ela cria essa interface com as 4 áreas do conhecimento, uma vez que elas por si só, né, de forma natural, não têm uma interação muito simplificada, não é muito fácil. A interação entre elas é bem dificultosa. Então você tem esse abalizador natural, a filosofia, que acaba por essencialmente universalizar o conhecimento. Tá? E aí você tem a raiz do termo universidade. Tá? Ou seja, trata-se de um processo de realimentação, né, onde as informações, né, ou seja, tá, vamos estipular aqui um assunto qualquer, tá, o sol, tá, a religião vai dar o seu parecer sobre o sol, a política vai dar o parecer dela sobre o sol, as artes vão dar o parecer delas sobre o sol e as ciências vão dar o parecer delas sobre o sol. Tá? Quando você une todas essas coisas, você encontra um denominador comum, você encontra um contexto. Né? Então, efetivamente, não é o que um disse, né, ou o que o outro disse. É mais do que o segundo, que o terceiro e vice-versa. Tá? Essa interação de ideias. Né? Todas as 4 perspectivas elas precisam ser colocadas sob apreciação para que a gente encontre um denominador comum e efetivamente chegue o mais próximo possível de dizer, né, ou de definir essa ideia de sol. Vamos a outro exemplo prático disso. Tá? O candomblé. Tá? Já foi falado aqui, né, que o candomblé de orixá, tá? Para ser mais preciso, para ficar dentro do contexto daquilo que está sendo falado aqui. O candomblé de orixá. Tá? Já foi dito aqui que existem 4 cultos fundamentais. Tá? Ori, Yami, Egum e Orixá. 4 cultos fundamentais. Tá? E que esses cultos eles interagem entre eles. Tá? Aquela ideia do contexto lá do sol, que eu falei efetivamente. Né? E aqui não é difícil você entender, né, que o elemento em questão, ou o elemento de análise aqui, da perspectiva desses 4 cultos, né, é você, é o indivíduo. Tá?
Então, cada um desses cultos vai colocar a perspectiva deles, né? E na leitura contextual a gente consegue chegar a um denominador comum, tá? A seu respeito, né? Ao meu, ao nosso. O candomblé, tá? Quando ele cria, né? Ele acultura, né? A ideia, né? De que o orixá é o ápice do processo, né? E coloca Exu, Egum, Iami e Ori, né, como um certo tipo de empregado ou subalterno de orixá, ele está fazendo isso, né? Porque os processos iniciais, né, a gente vê isso muito no processo iniciático, tá? Onde atende Egum, tá? Atende Exu e Iami, atende a Ori, tá? E por fim atende orixá. Essa ideia, tá? ou esse processo, né? Não ficou muito bem entendido, tá? As pessoas passaram a pensar que esses 3 processos iniciais eram só alguma coisa para limpar, né? Ou seja, Egum, Exu e Iami, né? E Ori viraram faxineiros, né? E banquinho para assentar orixá. É isso que se tem, o senso comum. Quando na verdade não é isso, tá? Se a gente observar, você não tem como chegar lá na história do orixá sem passar por esses 3 processos aqui que são aquilo que eu chamo de infraestrutura, tá? Ou seja, a ideia aqui, tá? É que o orixá ele não pode ser feito, né, sem uma base embaixo. Então você precisa dessa base, tá? Infraestrutura, superestrutura. Infraestrutura, tá? Egum, Iami, Ori. Tá? Eu vou até deixar Exu de fora porque quando eu falo isso já estou mencionando Exu, não tem como tirar ele do processo, tá? Depois que isso aqui está pronto, né, a base está segura, né, agora você vem e bota o orixá em cima, tá? Só que isso aqui não significa definitivamente faxineiro e nem banquinho para sentar o orixá, né? Mas por que o orixá tomou o sentido ou sinônimo de santo católico, né? O que já é um outro problema, né? Porque o santo católico foi um humano que morreu, né? Então tá mais dentro da seara de Egum do que do próprio orixá, né? Mas foi assim que ficou entendido, né? Então termo como deidade, como é que é? Santidade, essa coisa toda, né? Foi puxada, tá? Lá dos católicos, né? Inserida aqui no nosso meio e sobrevive aí até agora, tá? Quando a gente vai olhar a coisa como ela é de fato, como ela funciona de fato, a gente vê que não é isso, tá? Daí a ideia de você começar um processo por Ifá, né? Para Ifá direcionar você, né? Caso haja necessidade, para aquele lugar de pertença. Só para melhorar um pouco mais esse entendimento, né, a respeito de como é que funciona o processo em Fá, tá? Eu vou esclarecer o seguinte. Existe a necessidade de assentar, né, ou iniciar orixá em alguém, né, uma vez que o indivíduo se inicia ali em Fá, tá? Não. Tá? Essa necessidade de assentamento, né, ou de iniciação, falar do assentamento primeiro. Essa necessidade de assentamento, Ifá vai ditar. Tá? Mas isso não significa que o indivíduo vai ser iniciado para esse orixá. O indivíduo que vai ser iniciado para o orixá, tá? ele efetivamente faz parte lá do grupo dos orixá. Tá? O lugar de pertença, né, o terreno onde ele tem que ficar, é lá. Tá? Isso vai ser uma Ialorixá, tá? Que vai para esse lugar. Tá bom? Uma Ialorixá ou uma mulher ligada lá ao culto de orixá. Porque originalmente o culto de orixá é feminino, né? Não precisa pesquisar muito. Vai ali na Bahia, vê as casas matrizes, você vê que quem manda na matriz é a mulher, né? Uma dica de leitura aqui é a Cidade das Mulheres, de Ruth Land, que ela faz uma descrição de como é que era como é que os homens eram tratados, né, no xirê de Candomblé, na Casa Branca, né, 1900 e bolinha, né, 1900 e pouquinho, né, de 1800 para 1900, né, e pouquinho,
final dos 800, início dos 900. Ela dá uma descrição lá, né? Homem não entra na roda, se incorporar será colocado para dentro, desvira, volta, né? Essas coisas. Então, candomblé é lugar de mulher, tá? Outros casos, tá? Outros casos é o seguinte, né? Você precisa ter a informação, né, do seu orixá. Tá? Quem é? É esse, tá? Ah, mas se eu precisar ritualizar, existe uma série de formas de você fazer isso sem a necessidade de ter o assentamento. Tá? Para começar por aí, tá? Salvo aqueles casos onde o assentamento é recomendado. Ó, esse aí precisa do assentamento. Tá? Isso é para fechar a história do orixá. O que você precisa de fato saber, né, são três coisas essencialmente. Tá? O seu Odu, que é compulsório, uma iniciação de Ifá. Nesse momento, Ifá ele já vai lhe direcionar, né, para um dos 4 cultos, né, o seu lugar de pertença, né? Se tem a ver com Ori, Babalaô, vai ficar em Ifá, tá? E em casos muito especiais, mulheres também ficam ali. Ou não, se não é o caso de Ifá, vai para o culto de Ami, né? Ou vai para o culto de Egum. Tá? O que de orixá, né, é compulsório saber aí? Quem é? Se vai ter assentamento ou não, se vai ter assentamento ou vai ser iniciado ou não, isso é outra conversa. Tá? Isso é só para ficar claro.